Caríssimo, caríssima, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pitágoras, um pensador pré-socrático que viveu ali no século VI a.C., que foi muito influente não só na sua época, mas ainda é o cara. Ainda é o cara para muitas áreas, inclusive áreas muito inusitadas, que vão além da matemática, como por exemplo a química, a música e mesmo a harmonização facial. Sim, tem a ver com Pitágoras, de certa forma. Para a gente poder entender quem foi esse cara, eu vou precisar caracterizar um pouco o que era o pensamento pré-socrático, o que os primeiros filósofos da Grécia discutiam. Então, vai ficar um pouco mais claro para você o que o Pitágoras traz de original. Então, o que ele tem de diferente, o que faz com que ele se destaque de alguma maneira. Não só influenciando outros pensadores que vieram depois, mas os nossos dias. Em primeiro lugar, os pré-socráticos, eles no geral tinham um grande tema, que é a physis. Em outras palavras, os pré-socráticos falavam sobre a natureza. Physis significa natureza, por isso eram chamados também de físicos. Ora, lá atrás, quando eles observavam a natureza, buscavam entender como ela funciona, foi ficando claro que fatos e fenômenos da natureza não são aleatórios. Eles seguem uma certa lógica, uma certa ordenação. Eles chamavam essa ordenação da physis, do mundo, de cosmos. Cosmos é uma palavrinha que a gente pode traduzir como universo. Para você entender melhor o que é cosmos, tenta opor essa palavra a uma outra que também é original na Grécia, que é a palavra caos. Todo mundo mais ou menos entende o que é caos. Caos é a ausência completa de ordem, de ordenação, é quando nada faz sentido, parece que o mundo está de cabeça para baixo. Será que você identifica alguma coisa nesse sentido? Não sei. Bom, o fato é que para os pré-socráticos o mundo tem uma certa ordenação lógica, cósmica. O estudo racional, a investigação racional do cosmos é a prática da cosmologia. Então, se alguém te perguntar qual é a grande investigação desses caras, é a cosmologia. Queridos, quando esses pré-socráticos investigam a ordenação do mundo, eles têm uma intuição de que, para explicar essa ordenação do mundo, deve haver uma causa, um motor, algo que esteja por trás disso. Uma origem. Essa origem, motor, causa, matriz, ponto de partida, eles denominavam arqué. Arqué é uma palavra que a gente pode traduzir como origem, tá bom? Para simplificar. Cada pré-socrático vai apontar uma arqué específica. Então, Tales de Mileto, ele vai dizer que a arqué é a água. Em geral, todos os pré-socráticos vão identificar um elemento material como arqué. A água, o ar, a terra, o fogo. É porque, veja, o ar, mesmo que você não consiga enxergar, ele é percebido, por exemplo, na nossa respiração. O que é curioso é que Pitágoras vai dar um passo além. Pitágoras, que nasceu numa ilhazinha chamada Samos e viveu a maior parte da sua vida onde hoje se situa a Itália, toda aquela região, um parênteses importante, é a Grécia. A Grécia não era um país, mas uma região que compartilhava da mesma cultura, mesma língua mais ou menos, as mesmas práticas religiosas e que, portanto, se entendia. O Pitágoras ele vai ter uma intuição estranha sobre o cosmos. Ele vai dizer que a arqué não é um elemento da natureza, não é um elemento material, e sim algo que é completamente abstrato e invisível. Como é que ele vai chegar a isso? Conta-se que Pitágoras, ao observar
um grego tocando um instrumento musical, percebe que a música, a harmonia da música, pode ser representada a partir de certas razões e proporções, ou melhor, padrões matemáticos. Queridos, mesmo que você não entenda nada de teoria musical, isso é uma coisa intuitiva. Pensa bem, quando você vê alguém aprender a tocar um instrumento musical, violão, contrabaixo, guitarra, teclado, o que você quiser, essa pessoa, em geral, ela erra muito quando ela está ensaiando. E mesmo que você não entenda nada, é perceptível que algo está errado, que alguma nota, alguma coisa está fora do lugar. O que significa isso em termos pitagóricos, em termos filosóficos? Significa que alguma coisa ali não está adequada às razões e proporções matemáticas daquela harmonia musical. Porque, veja você, né? Pense em qualquer estilo musical, pagode, rock, MPB, o que você quiser. Por mais diferentes que essas músicas sejam, que esses gêneros musicais sejam, é uma coisa universal na música, né? As notas não são aleatórias. São várias notas que se combinam de uma determinada maneira, que a gente chama de harmonia. Gera o que a gente chama de harmonia. Para ficar mais fácil, eu vou dar um outro exemplo também musical, que é o ritmo. Existem músicas que têm um ritmo muito acelerado e outras músicas que têm um ritmo mais lento, mais suave. O ritmo é a forma de você contar e organizar o tempo dentro de uma música. E música, ouvir música, tocar música é contar. Essa intuição do Pitágoras levou esse carinha a ir um pouco além e pensar: se a música se organiza de forma matemática, será que o cosmos também não se organiza de uma maneira aritmética? Bom, Pitágoras vai dizer que sim. E é por isso que a arqué do Pitágoras é o número. Isso pode parecer um pouco estranho, mas a matemática é alguma coisa que faz parte da nossa vida e da qual a gente não consegue fugir. Para quem já viu um filmezinho chamado Toque Toque, que é um filme de 2013, 2017 na verdade, espanhol, que está no Netflix, lá tem vários casos de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, e tem um cara que ele é muito engraçado porque ele faz conta em tudo. Ele conta quantos passos ele deu até chegar ao trabalho, ele conta quantos litros d'água foram usados no banho. Ele faz conta de absolutamente tudo. A gente chama isso de aritmomania. O Pitágoras seria uma pessoa com toque, se a gente quiser fazer uma comparação didática. Tudo pode ser transformado em uma razão matemática. Esse princípio, essa premissa que está lá na Grécia Antiga, ela foi usada assim, em vários momentos históricos por vários caras. Tem um matemático da Idade Média chamado Fibonacci. Olha meu italiano aí, né? Esse cara, ele parte de uma premissa que vem lá da Grécia, de que existe uma proporção áurea, que existe uma proporção das coisas que é o que explica a beleza, que é a proporção da perfeição. E esse matemático, ele vai conseguir descobrir esse número, e essa razão, esse número, é um número com vários decimais, ele é um número super complexo, mas ele foi descoberto por esse cara. Ele é usado, por exemplo, por pessoas que trabalham com estética facial, né, harmonização facial, quem vai medir próteses dentárias. Existe essa razão matemática, ela é usada até hoje. Porque, veja você, né? Quando você olha uma fotografia
e você pensa assim, bom, essa fotografia é muito boa, nossa, é bonito de ver, essa pintura, essa escultura, obras de arte visuais, elas têm essa característica, a gente olha e para e pensa, nossa, mas isso é bonito. Bom, em geral, essa beleza, ela não é aleatória, ela pode ser representada de uma maneira aritmética, a partir de uma razão matemática. E bom, isso tudo que foi desenvolvido ao longo dos anos, dos séculos da humanidade, dialogam exatamente com essa premissa pitagórica de que, na verdade, o que move o mundo, o que está por trás de toda a aparência do mundo, tudo que aparece no dia a dia, são razões numéricas. Tem uma... É claro que eu não vou detalhar isso aqui, por o vídeo não ficar muito grande, né? Porque a gente já falou da música, a gente falou até de harmonização facial, e na química isso também foi muito importante. O princípio que organizou a tabela periódica no primeiro momento, lá no século XIX, é conhecido como a lei das oitavas. E aí você pesquisa com mais calma só, é muito interessante, né? Uma razão matemática foi descoberta para organizar os átomos naquelas famílias principais, né? Alcalinos terrosos ou gases nobres. Isso tudo tem uma lógica matemática por trás. Depois que a química descobre novos elementos, que são os elementos de transição, ali no meio da tabela periódica, eles não se encaixam justamente nesses padrões, mas esses padrões eles são usados para organizar todo e qualquer elemento químico descoberto ou inventado até hoje. Tá bom? E, encaminhando a conclusão, para a gente também não se estender demais, eu queria que a gente pensasse o seguinte: cosmos, a ideia de cosmos, e aí especificamente no caso do Pitágoras, a ideia de um cosmos ordenado de forma matemática, não é uma tese estranha, uma tese ultrapassada, alguma coisa que ficou lá atrás na Grécia Antiga, mas é alguma coisa que faz sentido e é alguma coisa que, de alguma maneira, nós interiormente intuímos. Como eu disse para vocês, você intuitivamente percebe que alguém canta desafinado, ou que alguém está tocando a bateria fora do ritmo da música. Intuitivamente. Talvez intuitivamente todos nós, seres humanos, percebamos que algo é feio ou belo. E agora eu vou extrapolar. Será que a beleza é um conceito que depende da minha subjetividade, da minha opinião pessoal apenas? Será que a beleza é um elemento relativo que depende da cultura? Ou será que a beleza é um elemento universal, o que pode ser explicado, que pode ser descoberto, que talvez a gente não tenha conseguido descobrir ainda, ou talvez tenhamos, mas que dizer simplesmente que é relativo, que depende do gosto, talvez não seja uma posição muito preguiçosa. É possível. E mesmo saindo também para o campo moral, ver uma certa atitude no seu dia a dia ou no noticiário, às vezes você vê um certo ato político, por exemplo, e percebe que aquilo não é adequado, que aquilo não é justo. Uma medida, uma lei, ela é injusta ou justa. Será que isso é só relativo? Será que isso é só cultural? Ou existe alguma coisa universalmente válida sobre a justiça? Essa intuição, ela foi muito aprofundada depois pelo Platão, que era alguém que admirava Pitágoras e que admirava essa tentativa de usar uma linguagem universal para explicar o mundo. Então, em tempos caóticos, nós sentimos falta da ordenação do mundo. Será que isso é uma mera viagem de um filósofo de 2.600 anos atrás? Bom, parece que não. No mínimo, é uma tese que deve ser considerada e que tem ainda alguma relevância. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Grande abraço.
Beijo.